Vamos fazer uma aula sobre regra de 3. O que vem a ser regra de 3? Bem, é um processo operatório que é utilizado para solucionar problemas que envolvem duas ou mais grandezas proporcionais, sejam essas proporcional, né, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Seriam grandezas diretamente proporcionais aí. Vou dar um exemplo. Quantidade de funcionários e a produção. Se eu aumentar a quantidade de funcionários, eu aumento a produção. Se eu reduzir a quantidade de funcionários, observe que funciona, olha, eu reduzo a produção. O que isso significa, né? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais? Quando o aumento de uma implica no aumento da outra, ou a redução de uma implica automaticamente na redução da outra. Vamos pensar agora num probleminha que traga essa ideia da proporção direta, né? Utilizando aí a regra de 3 para solucionar. Para fazer uma receita, são utilizados 350 gramas de farinha de trigo. Qual a quantidade de farinha de trigo precisaremos para fazer 6 receitas? Bom, eu montei essa tabelinha, eu gostaria que vocês observassem que os elementos com as mesmas características ficam na mesma coluna aí, né? E eu posso pensar na regra de 3 enquanto nome, eu tenho 3 elementos e estou procurando um quarto elemento aí, né? Então, eu tenho 3 valores e estou procurando um quarto valor. Para fazer essa análise da proporção, eu vou utilizar uma setinha apontando para o x aqui e pensar se essa proporção é direta ou inversa. Vamos pensar aqui. O aumento na produção de bolos acarreta em um aumento na quantidade de farinha. Logo, as duas são diretamente proporcionais, né? O aumento de uma implicou em um aumento do outro. Eu aí monto a minha proporção utilizando essa igualdade, né? 1 está para 6, assim como 350 está para x. Numa proporção, a gente tem aí, né, o produto dos extremos igual ao produto dos meios, ou seja, eu vou multiplicar cruzado. Fazendo essa multiplicação, 1 vezes x, né, que são os extremos, 6 vezes 350, que são os meios, eu vou obter 2.100 gramas. A gente vai pensar um pouquinho no que são grandezas inversamente proporcionais. Vou partir também de um exemplo. Tempo gasto para uma tarefa e quantidade de funcionários envolvidos. Quanto mais tempo, menos funcionário eu preciso, né? Menos funcionários eu preciso para executar uma tarefa. Eu diminuo o tempo de execução de uma tarefa, eu preciso aumentar a quantidade de funcionários para que eu possa manter, né, essa tarefa executada. Bom, vou aí pensar então que como definição, né, que duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra, ou quando a redução de uma implica no aumento da outra, uma mesma proporção aí. Vamos utilizar um probleminha para simbolizar, para exemplificar essa situação. Numa viagem entre as cidades A e B, gasta-se 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? Então, eu tinha 80 km, eu aumentei para 120. O que vai acontecer aí com a quantidade de horas necessárias? Montei também lá a minha tabelinha. Quilômetros ficou na primeira coluna, quantidade de horas na segunda. E aí eu vou analisar, olha só, vou pôr uma setinha apontando para o x e vou pensar o seguinte: o aumento da velocidade implica na redução das horas. Então, quanto maior a velocidade do carro, menor a quantidade de tempo que eu vou gastar no percurso. Então, eu coloco duas setinhas com orientações diferentes, né? Com sentidos diferentes aí. Então, olha só como ficaria. Eu teria que inverter, né? Eu vou ter que inverter esses dados da tabela para que elas tenham uma mesma variação. Vamos ver aqui. Eu vou então construir a minha tabela e invertir aqui, olha, era 80 para 3 horas, eu fiz a inversão. Vou montar a proporção após inverter, né? Então, 120 está para 80, assim como 3 está para x. Vou fazer a multiplicação dos extremos e dos meios, novamente, né? X é 120x, 3 vezes 8, 24, 240.
E aí eu vou dividir, né? E vou encontrar 2 horas. Note que a quantidade de horas diminuiu. Bom, aí nós vamos pensar na regra de 3 composta. Então, o que vai envolver? Vão ter mais de 2 grandezas, né? Vão ter aí 3 ou mais. E esses problemas eu também vou analisar se eles são diretamente, inversamente proporcionais. E eles são utilizados aí em questões do nosso cotidiano. Para ler 8 livros indicados pela professora para realizar o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 7 dias para atingir sua meta. Porém, a data do exame foi antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o estudante terá apenas 4. A professora reduziu também a quantidade de livros para 5. Assim, quantas horas ele terá que estudar por dia para preparar para o exame? Né? Vamos pensar aí, eu montei lá a tabelinha. Livros, ele tinha 8, passou para 5. Horas, ele tinha 6, passou para, né, o X é o que eu quero saber. Dias, ele tinha 7 e reduziu para 4 dias. Eu já coloquei aqui a setinha apontando para o X para a gente iniciar a nossa análise aí da proporção direta ou inversa. Eu vou analisar cada termo em relação ao X independente do outro. Então, eu vou pensar aqui. Uma redução da quantidade de livros para ler vai reduzir meu tempo de leitura diária. Então, as duas estão numa proporção direta, a setinha aponta para o mesmo lado, não haverá inversão dos valores. Lá do outro lado, dias, eu vou pensar o seguinte, eu diminuí a quantidade de dia para ler uma mesma quantidade de livros. O que eu vou ter que fazer com as horas? Pensa, eu diminui o total de dias, eu preciso aumentar a quantidade de horas. Tá vendo que aí é uma proporção inversa? Eu deixei a minha setinha lá invertida, em outro sentido. Por quê? Né? Porque aí eu vou ter que inverter o dado dia, né? Dias lá. Eu passei 7, né, para baixo e agora eu monto a minha proporção, olha. Eu vou fazer 6 está para x e os dois outros termos eu vou multiplicar. Lembrando que a multiplicação aqui desses termos, né? Claro que eu inverti lá o 7 e o 4, agora ele é 4 sétimos. A multiplicação desses termos segue a regra de multiplicação de fração. Então, eu faço 4 vezes 8, 32, 5 vezes 7, 35. Agora eu tenho uma proporção, olha. Eu vou agora multiplicar os extremos e os meios. E aí eu obtive 32x igual a 6 vezes 35, 32x é igual a 210, x vai dar 210 dividido por 32, x vai dar aproximadamente 6,6 horas, tá? Essa é a ideia da regra de 3 composta. Eu vou deixar esse material disponível e as dúvidas vocês encaminham para mim pelo fórum, né? E a gente tem aí